Olá, meus amigos! No vídeo de hoje, vamos mergulhar em um dos eventos mais devastadores da história da energia nuclear, o acidente da usina de Chernobyl. Em 26 de abril de 1986, uma explosão catastrófica liberou uma quantidade imensa de radiação, afetando não apenas a Ucrânia, mas o mundo inteiro. Vamos explorar as causas do acidente, suas consequências imediatas e os impactos de longo prazo na saúde humana e no meio ambiente. Também discutiremos as lições aprendidas e como Chernobyl ainda ressoa em debates sobre a energia nuclear. Prepare-se para uma jornada pela história, ciência e memória, enquanto desvendamos os mistérios e as tragédias dessa catástrofe. As usinas nucleares são importantes fontes de energia. Elas são uma alternativa aos combustíveis fósseis, evitando a emissão de gases que contribuem para o aquecimento global. Além disso, a energia nuclear tem baixo custo de produção e operação. Por outro lado, o risco de acidentes tornam esse tema muito polêmico. Em 1986, a usina nuclear de Chernobyl, na antiga União Soviética, entrou para a história da humanidade por causa do maior acidente nuclear já registrado até hoje. Mas o que aconteceu em Chernobyl? Segundo o relato de governantes e também da imprensa, o acidente nuclear de Chernobyl foi causado por um infeliz conjunto de erros humanos e falhas na concepção do reator nuclear. Uma reação em cadeia incontrolável dentro do equipamento causou um aumento acentuado na temperatura da usina, o que resultou na fusão de barras de combustível, uma explosão de vapor e um incêndio. O acidente foi no dia 26 de abril de 1986. Durante um teste de segurança, operadores do reator Chernobyl 4 descumpriram diversos itens do protocolo de segurança. O teste consiste em determinar quanto tempo as turbinas eram capazes de girar após uma queda acentuada de energia. O mesmo teste havia sido realizado no ano anterior, quando se percebeu que as turbinas haviam parado muito rapidamente. Para resolver isso, novos dispositivos foram instalados ao longo do ano e precisavam de outros testes. Mas, infelizmente, os operadores da usina cometeram alguns erros cruciais durante o experimento. Uma reação em cadeia dentro do reator causou um aumento na temperatura, gerando uma explosão de vapor e um grande incêndio. O calor em Chernobyl atingiu 2.600 graus Celsius, quase 2 vezes mais quente que a temperatura da superfície de um ônibus espacial durante a reentrada na atmosfera, ou metade da temperatura na superfície do Sol. Com a explosão, 2 trabalhadores da usina foram mortos e, na sequência, um incêndio no reator 4 iniciou-se e se estendeu durante vários dias. A explosão deixou o reator nuclear exposto e o incêndio foi responsável por jogar na atmosfera uma elevada quantidade de material radioativo. Uma enorme nuvem de gases altamente contaminados, com diversos tipos de elementos químicos, escapou para a atmosfera. O vento levou o material radioativo para o oeste e para o norte de Pripyat, cidade onde está instalada a usina de Chernobyl, e a radiação espalhou-se por vários países. Foram identificados altos níveis de radiação em locais como a Polônia, Áustria, Suécia, Bielorrússia e até em locais muito distantes, como o Reino Unido, Estados Unidos e o Canadá. O governo evacuou milhares de pessoas da área e criou a chamada Zona de Exclusão, de 30 quilômetros em torno da usina, que permanecerá inabitável durante décadas. Apesar da gravidade do acidente, a população de Pripyat só começou a ser evacuada 36 horas depois da explosão. A cidade, localizada no norte da atual Ucrânia, contava na época com cerca de 50 mil habitantes, que foram evacuados em 1.200 ônibus enviados pelo governo soviético.
A população da cidade foi orientada a não levar mais pertences e foram obrigados a abandonar alimentos e até animais domésticos. Foi o pior desastre nuclear da história, liberando 400 vezes mais material radioativo do que a bomba atômica de Hiroshima. As estimativas feitas por cientistas apontam que a região de Chernobyl deverá permanecer inabitada por até 20 mil anos, até que se torne segura para a habitação humana. Apesar disso, existem evidências que apontam que algumas pessoas voltaram a morar na chamada zona de exclusão. Já a cidade de Pripyat se tornou um lugar fantasma. Passados quase 40 anos do acidente, as imagens mostram que a natureza retomou seu espaço na cidade abandonada. Existem evidências que apontam também que a quantidade de animais presentes na zona de exclusão aumentou consideravelmente por causa da pequena presença humana. Mas outras fontes apontam para o nascimento de animais com deformidades, certamente causados pela exposição à radiação. O acidente de Chernobyl também provocou o aumento da quantidade de câncer na população da Ucrânia e da Bielorrússia. Estudos apontam que até 2005, cerca de 6 mil crianças desenvolveram câncer de tireoide em consequência da exposição à radiação. Porém, não se sabe ao certo e nunca saberemos quantas pessoas morreram na pior explosão nuclear da história. Atualmente, os reatores nucleares modernos incorporam mais recursos de segurança para evitar outro desastre como Chernobyl. A perícia nuclear também é útil no controle de instalações supervisionadas pela Agência Internacional de Energia Atômica, promovendo a utilização segura e pacífica das tecnologias nucleares. Hoje, Chernobyl é um símbolo das falhas de segurança nuclear e um lembrete da fragilidade da intervenção humana sobre a natureza. A história de Chernobyl inspirou livros, documentários e séries de televisão que exploram não apenas o desastre em si, mas também os dilemas éticos e humanos que o cercam. A catástrofe continua a ser um tema de reflexão sobre a energia nuclear e seu impacto no mundo contemporâneo. Bem, meus amigos, assim chegamos ao fim de mais uma aventura no canal A Bordo do Desconhecido. Se você gostou deste vídeo, deixe o like e se inscreva aqui no nosso canal. Te esperamos para uma próxima jornada. Até mais!